Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma tradução simultânea da Fala do Powell aqui no YouTube. Sejam bem-vindos novamente à última aparição aqui no YouTube em 2022, a última tradução de 22, num momento em que o mercado espera uma desaceleração do ritmo de alta da taxa de juros americana e que eventualmente os membros do Fed sinalizem que vão parar de subir juros. Mas pelo visto não foi o que aconteceu. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Luizeira, Cleiton, Luciano, Enzo, Rafael, Ed Trader, Vinícius Vieira, Nerd Aventureiro, grande ogro de Wall Street, André Machado. Boa tarde para você também. Rafael, Mônica, Arcanjo, Alessandro, Matheus, Lucas Nero. Nossa, agora eu não consigo ler. É muita coisa. Nossa, é muita gente. Roberto, Rafael, Bibacoin. Oh, esse é bom. Tiago, Maurício, Murilo, Márcio, é muita gente. Boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos novamente. O que está acontecendo? Né? Vocês viram que o mercado ficou meio nervoso, né? Ficou meio nervoso. O que aconteceu? É isso que eu estou olhando nesse exato momento, tá? A gente tem aqui as projeções do Fed para o ano que vem e, pelo visto, é isso aqui que afetou o mercado. Vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? No dia de hoje tem a divulgação do SEP, que é o Summary of Economic Projections, é o resumo das projeções econômicas do Fed, e ele está nos indicando o quê? Bom, primeira coisa, mudança em PIB, tá? Vocês conseguem ver, né? A variação do PIB. Eles acreditam que o PIB nesse ano cresça 0,5, em setembro achavam que era 0,2. Para o ano que vem achavam que a economia americana ia crescer 1,2%, 0,5 agora. Para 2024, 1,7 caiu para 1,6. Ou seja, expectativas de crescimento menores para 2023. Né? Inclusive, já citaram o risco de recessão na última ata do Fed. Taxa de desemprego. Para esse ano, eles achavam que ela ia ficar em 3,8%, vai ficar em 3,7%, abaixo do esperado. Para o ano que vem, pelo visto, expectativa de taxa de desemprego piorou, de 4,4% para 4,6%. Estamos falando de uma mudança de mais ou menos 1 ponto percentual para o desemprego nos Estados Unidos. Sendo que, se eu não me engano, estatisticamente falando, isso nunca aconteceu sem uma recessão começar lá fora. Expectativa para a inflação pelo PCE para esse ano. Expectativa é que ela caísse para 5,4%. Está em 5,6%. Expectativa para o ano que vem, segundo a reunião de setembro, era que o PCE terminasse o ano em 2,8%. Pelo visto, vai terminar em 3,1%, acima do esperado, uma inflação mais persistente do que se imaginava em setembro. Para 2024, esperava-se uma inflação de 2,3%, está em 2,5%. Para o Core PCE, se esperava também para esse ano uma inflação de 4,5%, vai terminar em 4,8%, para o ano que vem 3,1% e vai acabar em 3,5%. A mensagem aqui é bastante clara, sejamos bem sinceros. Menos crescimento, mais inflação e taxa de juro. A expectativa para esse ano era acabar em 4,4%. Pelo visto é onde vai acabar. Eles acabaram de subir 50 bases para 4,5%. Né? E para o ano que vem, o mercado esperava que a taxa de juros ia acabar ali em 4,5%, 4,75%. A expectativa é que o juro chegue a 5,10%. No caso, entre 5 e 5,25. Isso aqui é o que está afetando o mercado nesse momento. Na verdade, eu diria até que é a composição de todas essas notícias. Menos crescimento, uma inflação mais persistente e uma taxa de juros mais alta. E um desemprego mais alto também. Percebam que política monetária, eu vejo muita gente falar de política monetária, não, porque o Fed vai subir 50 bases, o mercado vai gostar disso, e aí, calma lá. O dia de hoje, nós vamos acompanhar a mudança na política monetária. 50 bases, está certo, assunto encerrado. Segunda coisa, comunicação do Powell. Como é que ele vai conversar com a gente? Como é que vai ser ali a agressividade da fala dele? Isso afeta mercados. Terceiro é o SEP, é o Summary of Economic Projections, porque realmente houve uma piora muito ruim em todos os indicadores. Né? Então é isso aí. Vamos entender como é que o mercado está reagindo? O mercado até não está tão ruim assim, né? Na minha opinião, até que não está tão ruim. Nesse momento, o S&P 500 cai 0,42, estava subindo 0,70 antes da divulgação da mudança na política monetária.
Nasdaq cai 0,68, Dow Jones 0,25. Os Treasuries estão subindo, precificando aí uma taxa de juros mais alta no horizonte. E o DXY está caindo apenas 0,03% nesse momento. Estava caindo bem mais antes, está caindo menos agora, né? Realmente o mercado não está tão sensível assim. A expectativa minha para ano que vem é uma economia que vai perdendo força com o tempo, né? Vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. E eventualmente ali o Fed pode, caso precise, corte juros para salvar a economia, né? Não é o cenário por enquanto. Eles precisam manter essa dinâmica de que vão subir juros para 5,10 para a economia desacelerar, porque senão você emite um sinal muito bom para mercados de que os juros caem, a bolsa sobe, isso é estimulativo, né? Então por isso eles precisam manter essa dinâmica bem mais agressiva do que o normal, né? O pessoal está falando que tem muita gente assistindo e poucos likes. Pois bem, 2.400 pessoas assistindo e apenas 1.000 likes. Por favor, galera, deixa o like aí de vocês, isso me ajuda bastante. Essa aqui é a live mais badalada que tem, o pessoal gosta de acompanhar bastante, porque realmente é o que está afetando mercados, né? 2022 é um ano que começou e terminou bem tumultuado para mercados. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí em todas as principais bolsas de valores. E aí essa live tem o intuito de informar o que está acontecendo na política monetária dos Estados Unidos, porque isso afeta todos os mercados. Então peço para vocês deixarem um like aí nesse vídeo e também inscrevam-se no canal, tá? Voltando aqui, deixa eu só ver se o Powell já não apareceu. Não, por enquanto está tudo tranquilo. Aqui que está a chave para entender o que aconteceu hoje, né? Porque que o mercado ficou meio nervoso. Aqui eles têm as previsões deles para os anos seguintes, né? Isso aqui é mudança no PIB, taxa de desemprego, PCE, Core PCE. Aqui é o dot plot, né? Isso aqui são as posições dos membros do Fed para a taxa de juros nos próximos anos. Então aqui 2022, 23, 24, 25 e longo prazo. Realmente, todos eles aqui posicionados nos 4,4% que os juros está nesse momento. Tá? Todo mundo tem como consenso que o juro ia acabar esse ano em 4,4%. Para o ano que vem, a grande maioria dos membros está se posicionando para um juro terminal ali em 5,1%. Mas tem uns gaviõezinhos aqui, uns falcões. Vou até postar aqui para vocês. Tem aqui uns falcõezinhos que estão precificando uns juros em 5,75, tá? Não é um consenso de que os juros vai chegar a 5,10. É a média. É a mediana. Tem alguns membros do Fed que acham que o juro vai chegar em 5,50, 5,75, tá? E para o outro ano, olha aqui, como não existe uma tendência muito clara de onde a taxa vai acabar, 2024. Isso aqui é uma imagem clara de que os caras estão perdidos e que realmente não é fácil fazer esse tipo de projeção para 2024 e 2025. Olha só, tem membro que acha que os juros vai acabar o 2024 ali por 5,60, 5,70. Outros já acham que o juro vai acabar em 3%. Difícil, né? Fazer projeções econômicas não é um negócio fácil. E então hoje o objetivo é a gente justamente acompanhar o que vai ser comunicado para a gente do ponto de vista aí de perspectivas econômicas para os Estados Unidos nos próximos anos, né? Eu acredito que o Fed, o Powell hoje vai ser... Ele não pode ser muito dove, tá? Ele tem que ser de alguma maneira um pouco hawkish, porque ele não pode mandar as condições financeiras norte-americanas para um rumo muito expansionista, porque isso é inflacionário, é estimulativo, né? Se nós olharmos alguns indicadores americanos, a economia tem se recuperado um pouquinho agora em dezembro. Os juros das hipotecas estão caindo, as bolsas estão subindo, isso é estimulativo, né? Então eu imagino que a fala dele hoje ela vai ser entre hawkish e neutra. Tá? Não quer assustar muito mercados, também não quer trazer aqui uma perspectiva de que as coisas vão melhorar demais nos Estados Unidos, fazendo com que bolsas subam, né? Vamos lá que o homem está chegando. O ideal seria eu escutar no meu fone aqui, que fica mais fácil. Vamos ver se eu consigo ligar agora. Não vai dar certo. Deixa assim.
Vamos lá então, momento da verdade. Agora ele começa a falar aquela mensagem já conhecida pelo mercado, né? Essa fala inicial ela já foi publicada, todo mundo já leu. É o que definiu que eles subiriam os juros em 50 bases. O que importa depois são as perguntas, né? Os jornalistas, eles são cabulosos, eles vão justamente no rim do Powell para saber o que eles acham que vai acontecer com o desemprego, com a economia, se está em recessão, se não está em recessão, quais são os objetivos do Fed e assim por diante, né? Mas vamos lá. Boa tarde. Opa, eu não preciso. Sobre os detalhes da reunião de hoje, gostaria de mandar uma mensagem para os americanos. Estão vivendo um período de inflação muito alta. O objetivo é trazer a inflação para 2%. Ao longo desse ano, a gente tem subido a taxa de juros para apertar as condições financeiras. Nós vamos sentir os efeitos dessa política monetária daqui a pouco. A estabilidade de preços é o nosso objetivo principal. Sem estabilidade de preços, a economia não funciona de forma equilibrada. Hoje, subimos a taxa de juros 50 bases, continuamos antecipando que mais elevações acontecerão, para assim ter uma política monetária restritiva o suficiente para trazer a inflação a 2%. Estamos ainda reduzindo o tamanho da nossa balança patrimonial. Para trazer a estabilidade de preços, nós deveremos manter a política monetária apertada por algum tempo. A economia tem desacelerado, num ritmo acelerado. O PIB cresceu em 2,9% no último trimestre. Alguns indicadores mostram menos gastos em produção e consumo. O consumo de famílias desacelerou bastante. A atividade no mercado imobiliário caiu bastante, muito. Investimentos fixos das empresas também têm desacelerado bastante. A nossa expectativa de crescimento para o ano que vem caiu, né, como a gente viu, para 0,5%. Mesmo com a desaceleração do crescimento, o mercado de trabalho continua bastante apertado. O ganho salarial ainda é muito alto. Uma média de 270 mil vagas de emprego criadas nos últimos 12 meses. Embora a demanda por trabalhadores tenha desacelerado um pouco, continua muito alta. É o JOLTS, né, que está lá em 10 milhões de vagas. E isso justamente a demanda está excedendo demais a oferta de trabalhadores. A inflação praticamente não se alterou esse ano. A taxa esperada para o desemprego no ano que vem é de 4,6%, como a gente viu também. A inflação continua muito acima da nossa média de 2%. Nos últimos 12 meses, a inflação PCE subiu 6%, o Core PCE subiu 5%. Em novembro, o CPI ficou em 7,1% e o Core CPI em 6%. A inflação de outubro e novembro mostra uma boa desaceleração dos preços. Mas nós precisamos de mais evidências para ter certeza que a inflação está caindo. A inflação
parte dela ainda está muito alta por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. A nossa expectativa para o PCE é de 5,6% para esse ano e cai para 3,1% no ano que vem. Aí 2,5% em 2024 e acho que é 1,8% em 2025 ou no longo prazo. Mesmo com a inflação alta, as expectativas de inflação no longo prazo continuam ancoradas. Mas isso não significa, não abre espaço para complacência. A política monetária do Fed, ela é guiada pelo nosso mandato de máxima de pleno emprego e estabilidade de preços. Nós sabemos que a inflação elevada traz muitas dificuldades aí para famílias com menos recursos, né, que precisam gastar mais com alimentos e transporte e energia. Estamos comprometidos em trazer a inflação de volta para 2%. Nós subimos a taxa de juros hoje em 50 bases, levando a taxa de juros para 4,5%. E continuaremos reduzindo o balanço patrimonial. Com a ação de hoje, nesse ano nós subimos a taxa de juros em 425 basis points. É bastante coisa. O velho estava vendido. As condições financeiras apertaram bastante ao longo do ano. As condições financeiras flutuam bastante no curto prazo por vários motivos. Essa parte é importante. Nós estamos vendo os efeitos na demanda e os setores mais sensíveis. Vai demorar algum tempo até todos os efeitos da política monetária serem sentidos. Isso é pegado. Existem os lags, né? As defasagens da política monetária. Por isso que nós subimos apenas 50 basis points, ao invés de 75, que nós fizemos nas últimas 4 reuniões. Embora 50 bases historicamente falando, é um ajuste bastante grande da taxa de juros. Aqui a gente já viu, né? É o dot plot. A expectativa é que o juro chegue a 5,1 no ano que vem, 4,1 em 2024 e 3,1 em 2025. Claro que essas projeções não representam uma expectativa ali dos membros. Não representa as decisões dos membros, é apenas expectativas, né? Nós continuaremos tomando as nossas decisões reunião por reunião. Nós estamos fazendo aí vários esforços para equilibrar novamente oferta e demanda agregada e para isso trazer a inflação para o nosso objetivo de 2%, mantendo as expectativas de inflação ancoradas. Nós viveremos um período prolongado de inflação, de crescimento abaixo da tendência de longo prazo. O histórico da política monetária nos Estados Unidos, ela diz que é muito prematuro fazer cortes na taxa de juros quando a inflação já mostra sinais de queda, né? Como é que está o mercado? 1% está tranquilo, né? 1,5% ali, ó, é Nasdaq, 1,5%. Os Treasuries já estão positivos e o DXY também. Você acabou de falar sobre a importância das condições do mercado.
Isso eu queria saber. Desde a reunião de novembro, as condições financeiras estão caindo, os spreads de crédito estão caindo, as taxas hipotecárias estão caindo, a economia está acelerando. Esse loosening, esse afrouxamento da política monetária não pode influenciar na inflação e no crescimento? É isso que eu tenho me perguntado todos os dias, quando eu acordo pensando no Powell. Nós acreditamos que as condições financeiras têm apertado bastante ao longo do ano. As condições financeiras elas refletem as nossas ações e também movimentações do mercado. A gente espera que as condições não estão restritivas o suficiente, por isso que nós acreditamos que é preciso manter esse ritmo de alta de juros, não esse ritmo, mas elevando os juros nos próximas reuniões. Das 19 pessoas que preencheram SEP, 17 delas colocaram que a taxa de juro vai ficar pelo menos acima de 5% no ano que vem. Nós elevamos a nossa expectativa de até onde o juro vai chegar no ano que vem. Por isso a gente acredita que os riscos de inflação continuam elevados. Vai depender das próximas informações. A inflação, a taxa de juros, por enquanto, com as informações que nós temos, ela vai atingir um pico de 5,10, né? Na média ali, os 5,10. Tá tranquilo, não dá para reclamar, eu acho. Vocês estão, em outras palavras, nos dizendo que vão subir em 75 basis points a taxa de juros no ano que vem. Em algumas 2 ou 3 reuniões a gente ainda não sabe. O que vai definir quando é o momento de vocês pararem de subir juros? Boa pergunta. Enquanto a gente foi vivemos esse ano, e nós vimos como a inflação era persistente e alta, nós vimos que era necessário acelerar o ritmo de alta da taxa de juros. Estamos chegando no fim do ano e já estamos em ambiente restritivo, né? Não é tão importante quão rápido a gente vai. Agora a pergunta é, quanto tempo nós permaneceremos restritivos, com juro elevado? Nós vamos tomar essa decisão de parar de subir juros quando recebemos as informações, né, os dados. Essa pergunta de quanto ainda a gente vai subir juros é dependente dos indicadores. Eu já disse para vocês hoje, nós não estamos ainda num nível restritivo suficiente. Isso é considerado hawkish, né? Mas o mercado deveria cair mais, então. A nossa visão é que nós precisaremos manter o juro alto por bastante tempo, até termos confiança suficiente que a inflação está desacelerando. Nós vemos agora que a inflação de bens está caindo bastante. Existem melhoras nas cadeias
de suprimentos. Estamos vendo isso. Nós sabemos que o mercado imobiliário, a inflação do mercado imobiliário está muito alto, inclusive continuou subindo ultimamente. Como os aluguéis vão sendo renovados, ele reflete essa nova leitura da inflação, né? E isso faz com que a inflação de imóveis, moradias, permaneça alta por mais tempo, mesmo quando outros indicadores, categorias do CPI, o PCE, começam a cair. Então nós vemos dentro de algumas categorias que grande parte da inflação ela é causada pelo mercado de trabalho, pela inflação salarial, os reajustes salariais. Então é isso que nós precisamos solucionar, esse desequilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra. Agora a inflação de bens duráveis vem caindo forte, né? A mira dele está o mercado de trabalho, a inflação salarial e a inflação de serviços. Tudo isso está relacionado um com o outro, né? Estamos falando de uma taxa de crescimento para o ano que vem de quase zero. Eu falei para vocês antes, vocês estão esperando uma alta de 1%, um ponto percentual para a taxa de desemprego, e historicamente falando, toda vez que isso aconteceu, deu uma recessão. As expectativas do SEP, estamos vendo um crescimento num ritmo modesto para o ano que vem, 0,5%, bem abaixo da sua média, da sua tendência de longo prazo. Nessa condição, o mercado de trabalho tende a desacelerar. Eu diria que muitos analistas acreditam que a taxa de desemprego dos Estados Unidos, nesse momento, está muito elevada. Claro que 4,6%, 4,7% de desemprego continua um mercado de trabalho bem forte. As empresas estão bastante relutantes em demitir trabalhadores, a não ser empresas de tecnologia. Existem canais que o mercado de trabalho pode voltar em melhor equilíbrio. Então, por isso, nós veremos ali elevações da taxa de desemprego no ano seguinte. Thanks, Nick Timrose, The Wall Street Journal. Chair Powell, I want to follow up on Gina's question. The decision to step down the pace of rate rises. A decisão de reduzir o ritmo largely before the past two CPI reports showed inflation decelerating in line with the committee's forecast this year. vai em linha com a percepção de que nas últimas duas inflações, né, a inflação ela desacelerou. All things equal, you would feel more comfortable probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting. Você acha que seria mais recomendado, ou vocês pensam em reduzir novamente o ritmo de alta de juros para 25 bases na próxima reunião, já começando em fevereiro? Ele disse que ainda não tomou essa decisão. O que nós sabemos é que agora o objetivo principal é reduzir o ritmo para nós sentirmos aí o nosso caminho até chegar num nível restritivo o suficiente em que existe um balanço melhor de riscos
Principalmente quando você considera quão longe a gente já foi, né? Subindo 425 bases no ano. Nós precisamos olhar ali os indicadores que serão divulgados nos próximos meses para tomar essa decisão. Eu não consigo escutar, eles estavam sem microfone. Tá tranquilo demais isso aqui. That's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect an important piece of data that came in on the first day of the meeting. Eu não escutei a pergunta, o cara estava sem o microfone. Mas foi uma pergunta sobre ali o S&P, se eles analisaram a inflação que saiu ontem, eu acho. Por que o Fed tem... Por que vocês subiram a expectativa de desemprego para o ano que vem? A gente só esperava que para agora que o desemprego já estaria subindo. Por isso que a gente fez menos progresso em vários quesitos, né? Tanto de inflação quanto de desemprego. A gente sabe que a estimativa as estimativas não pioraram tanto entre as reuniões de setembro e essa. To get to that number, how much of that could be caused by layoffs versus vacancies trimming or changes to the labor force population rate? It's very hard to say. You know, you can look at history, right? A history would Você pode olhar para a história. Em uma situação que nem essa, a queda First, just is that there's this huge overhang of vacancies, meaning that vacancies can come down a fair amount, and we're hearing from many companies that they don't want to lay people off. Nós estamos escutando de muitas empresas que eles não querem demitir trabalhadores. Finalmente! Finalmente, cara! Realmente parece que existe um problema estrutural no mercado de trabalho. Eu falo isso há um ano já. Eles diziam que não, que eventualmente o mercado de trabalho ia voltar a um equilíbrio melhor. Finalmente. Claro, não tem gente suficiente para trabalhar. Os caras estão tudo aposentado agora. E não tem mais imigrante entrando nos Estados Unidos. Não, realmente, vocês têm um problema agora. Finalmente perceberam isso. Forecast for 2023 in the SEP, does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5.1? Por que vocês subiram a expectativa de inflação para o ano que vem? É porque a taxa de juros de hoje não seria o suficiente para trazer a inflação para baixo no ano seguinte? A gente sabe que a inflação veio muito mais forte do que a gente esperava esse ano. A nossa melhor expectativa restrictive policy to slow economic activity and soften the labor market and bring inflation down through those channels. That's all. That is the estimate. É só uma estimativa. Ele está falando aqui que a estimativa de inflação para o ano que vem ela acabou ficando mais alta do que se esperava, porque a inflação veio mais persistente e por isso que subiram a taxa de juros no ritmo, né, que a gente já viu. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to make sure I understand specifically what's going on in the SEP because you all expect rates to go higher, but Vocês esperam que Vocês parecem saber que vão subir mais a taxa de juros no ano seguinte e que a inflação vai ser mais persistente do que se esperava no ano que vem, ou no longo prazo.
Nós estamos entrando no ano seguinte com a inflação mais alta do que a gente esperava. We're moving down still by a very large chunk. I don't think the policy's having any less effect. It's just starting from a higher level at the end of 2022. So we're getting down, I believe the median is 3.5%. That's a pretty significant drop in inflation. And where's it coming from? It's coming from the goods sector clearly. A gente espera uma inflação mais baixa no ano seguinte, né, 3,5%, dado que estamos vendo melhoras na inflação veremos no ano que vem melhora na inflação de serviços, de imóveis, melhoras nas cadeias produtivas. Não é que a gente não quer aumentos salariais, a gente quer um aumento salarial que é consistente com uma inflação de 2%. Não é aquela reunião assim que o mercado entra em parafuso, né? Não tem muita coisa nova para a gente ver aqui. Nenhum dos membros do Fed aposta em cortes na taxa de juros no ano que vem, mas o mercado financeiro aposta. O que você acha que está acontecendo? O nosso foco nesse momento é subir juros num nível que é restritivo o suficiente para trazer a inflação para 2%, né? Então a gente não espera cortes de juros. Nós precisaremos manter uma política restritiva por muito tempo. Nós sabemos que o histórico do Fed, né, lá na década de 70 foi horrível, que cortaram juros achando que a inflação já estava caindo, década de 80 também. Então é muito arriscado promover cortes precoces na política monetária. Então nós não esperamos cortes ano que vem. Steve Matthews with Bloomberg. Let me ask you about China. In the last few weeks, China has abandoned its COVID policy and been reopening. Pergunta sobre a China. Eles estão reabrindo. E você acha que isso é inflacionário, desinflacionário? Você acha que isso é deflacionário porque melhora as cadeias produtivas ou é inflacionário porque geraria mais demanda por bens e serviços? Nós achamos uma China mais fraca faria as commodities caírem, mas também piora as cadeias produtivas. Então esses dois efeitos que são contraditórios, eles se anulariam, né? Mas no seu ponto, a China está num momento bem desafiador. Nós vimos ondas de Covid que interferem na atividade global, né? Já que eles estão reduzindo aí as restrições contra o Covid, nós podemos ver inclusive aumentos de infecções por Covid, né? E de que forma isso vai afetar a nossa economia. Realmente é muito difícil prever, né? Você pode comentar sobre a inflação de ontem? Você está confiante de que está havendo um bom progresso na desinflação dos Estados Unidos? E que ela está menos enraizada? Claramente, a inflação de outubro e novembro mostram melhoras. Nós precisamos de mais evidências para ter confiança o suficiente de que a inflação está caindo. Como é que a gente olha para isso?
esse relatório ele está bem alinhado com o que a gente estava esperando. As I mentioned, we've been forecasting significant declines in overall inflation and core inflation in the coming year. A gente, como vocês já viram no relatório, nós esperamos uma grande queda da inflação no ano seguinte. At this point, changing our forecast. In terms of the pieces, we have been expecting goods inflation to come down as supply chain pressures eased. That's happening now. A gente esperava que os preços de bens duráveis cairiam por conta da melhora das cadeias produtivas, isso está acontecendo. A desinflação do mercado imobiliário americano vai provavelmente afetar a inflação no ano que vem. Você consegue ver ali pequenos inícios de desinflação no setor imobiliário, até porque representa um pouco mais da metade do Core PCE, mas é fundamentalmente ligado ao mercado de trabalho e também à inflação salarial. A gente não vê muito progresso no indicador de ganho salarial. Realmente, não melhorou muito não. O JOLTS continua elevado, o desemprego continua baixo. Excuse me, Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a little bit of a disconnect between the optimistic view you just expressed about the economy and the changes that you've made in the SEP. And I'm wondering if you're reacting to the fact that the markets have loosened financial conditions, or if you feel the Fed may be a little bit behind on inflation, whether the recent disinflation we're seeing is transitory or not. Será que essa desinflação que nós estamos vendo é transitória? Vocês estão precificando, vocês estão achando, acreditam no soft landing? Nós achamos que a nossa política monetária está numa posição boa. Ainda precisamos subir mais os juros até chegar num nível restritivo que nós desejamos. Acho que a grande dúvida aqui é quanto tempo, né, esse processo vai levar. Realmente, os últimos 2 indicadores de inflação vieram muito bons. Ele está repetindo o que ele falou antes, né, que houve uma melhora na inflação de bens, a inflação imobiliária em breve vai cair também, mas ainda tem um processo bem extenso e longo, né, para a inflação cair. But se a gente olhar a Core CPI dos últimos 12 meses, é 6%, é 3 vezes a nossa meta de inflação. Você acha que não tem mais o soft landing? Não estou dizendo isso. Nós precisamos manter o juro alto por mais tempo. A gente sabe que isso vai diminuir as probabilidades, né, de um soft landing. Eu acho que ninguém sabe se nós realmente teremos uma recessão ou não. E nós não sabemos se vai ser uma profunda ou não. Se a inflação continuar desacelerando, a probabilidade de um soft landing aumenta consideravelmente. Para vocês verem que como ele tá relacionando, né,
a inflação com o risco de um hard landing, ou a probabilidade de um soft landing. Então, por enquanto, a inflação americana continua sendo um grande indicador para se acompanhar. The largest amount of pain, the worst pain would come from a failure to raise rates high enough. O maior erro que nós poderíamos cometer Inflation to become entrenched in the economy seria so that the ultimate deixar a cost inflação of getting it out enraizar na economia de tal forma in terms of employment, meaning very high unemployment for extended periods of time, the kind of thing that had to happen when inflation really got out of control and the Fed didn't respond aggressively enough or soon enough. Ele tá comparando, né, com a história lá de décadas atrás, quando o Fed não foi restritivo o suficiente, o desemprego aumentou, a inflação ficou enraizada na economia. Esse é o cenário que eles não querem ver. Rates on mortgages and that kind of thing. There will be some softening in labor market conditions, and I wish there were a completely painless way. Nós gostaríamos que existisse uma forma com menos dores, né, This is the best. para restaurar a estabilidade de preços sem afetar aí desemprego e economia. Markets are pretty confident. It seems to me that Para mim parece que o mercado está bastante confiante de que nós conseguiremos certainly highly committed to do that. restaurar a estabilidade de preços, né? Thank you, Mr. Chair. Grady Trimble with Fox Business. You've reiterated today, and the committee has reiterated its commitment to that 2% inflation target. I wonder, is there ever a point where you actually reevaluate that target and maybe increase? Você já pensou em reajustar a meta de inflação de 2% para outro nível? So changing our inflation goal is just something we're not thinking about. Nós não estamos Not going to think about. It's Nós não estamos pensando e nós nem vamos pensar em alterar nossa meta de inflação. Nós queremos trazer a inflação para 2%. There may be a longer run project at some point, but that is not where we are at all. The committee Mas não é isso que a gente está pensando. under any circumstances. Em nenhuma circunstância, o objetivo não é trocar a meta de inflação. Back to 2%. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. As you monitor wage growth and unemployment data, I wonder if you're paying close attention to a sector or even income level. Like, how do you factor potential exacerbations of inequality into your risk calculations? Como é que vocês levam em consideração os riscos dos desequilíbrios esqueci a palavra agora, inequality, desequilíbrio, desigualdade no mercado de trabalho. Wage increases for the people at the lowest end of the income spectrum were the largest. The gaps between racial groups and gender groups were at their smallest in recorded history. All of that because of a tight labor market. A tight labor market which had inflation running, just a tick below 2%. Ele está descrevendo o cenário americano antes da pandemia, né? Um mercado de trabalho muito robusto, um desemprego muito baixo, ganhos salariais principalmente ali para alguns grupos raciais e também pessoas com uma renda bem mais baixa. Isso só foi possível num período extenso, longo, de recuperação econômica e melhora do mercado de trabalho. O nosso objetivo é justamente repetir isso. No curto prazo, nós temos que usar as nossas políticas, nossas ferramentas, e sabemos que isso produz efeitos, né, na economia como um todo. A gente sabe que a estabilidade de preços é algo que fez a nossa economia ter aí um período longo, praticamente 10 anos, de prosperidade. Então, toda vez que isso é perdido, né, essa melhora dos mercados de trabalho é perdida, a gente precisa fazer um trabalho para restaurar essa situação. É uma prática natural aqui do Fed, da gente analisar os ganhos salariais em diferentes grupos raciais e outras coisas. Hi, Nancy Marshall Gensler with Marketplace. What would you
Ó, deixa o like aí, hein? Eu logo disse para vocês que a reunião de hoje não ia ser tão emocionante. Não quero falar tanto sobre hipóteses. It's hard to deal with hypotheticals. So let me just say that we have to use our tools to support maximum employment and price stability. Nós precisamos usar nossas ferramentas para restaurar a estabilidade de preços e manter o pleno emprego. O mercado de trabalho está bastante forte. You're at or above maximum employment in 50-year low unemployment. Vacancies are very high, nominal wages are very high. A renda nominal subindo. O que nós estamos errando ou precisando é melhorar a questão da inflação. Existe um desequilíbrio, isso é eu falando, tá? Eu venho falando há um bom tempo. O Fed tem esse duplo mandato de estabilidade de preços e pleno emprego, ele não está funcionando já faz um tempão, mais de um ano mais ou menos, em que o mercado de trabalho está bem aquecido e a inflação está muito alta. Para você conseguir controlar a inflação, você precisa, infelizmente, afetar o mercado de trabalho. Existe um desequilíbrio absurdo entre ambas as metas do Fed, né? Parece que nós temos uma mudança estrutural no mercado de trabalho americano. Você poderia comentar melhor o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é: existe falta de trabalhadores, né? A demanda por trabalho está extremamente alta. Está extremamente alta e existem hoje pelo menos aí 4 milhões de vagas de emprego acima do nível de desempregados no país, né? So the upshot of all that is the labor market is actually it's 3.5 million people at least smaller than it should have been. O mercado de trabalho hoje tem pelo menos aí uns 3 milhões e pouco de trabalhadores, menos trabalhadores do que no pré-pandemia. A grande parte dessa saída de pessoas do mercado de trabalho aconteceu por aposentadorias, né? Muitas pessoas se aposentaram, tem pessoas que morreram com Covid e também a imigração. Não é o nosso trabalho, prescrever algumas coisas. Nós precisamos de mais pessoas. As empresas estão falando isso. Porque eu não vou falar isso para o Congresso, o que fazer. Eles nos deram trabalho, a gente sabe o que tem que ser feito. Em outras palavras, ele deu uma cutucada no Congresso americano e disse: ó, galera, abre as portas aí, derruba o muro, traz gente aqui pro país, que é o que a gente precisa nesse momento. Já estamos subindo. No, I mean, what we do is we make our forecasts and we publish them quarterly. And you know, if you look at those forecasts, those are forecasts for slow growth. O SCP são projeções nossas para menos crescimento, o mercado de trabalho um pouco pior. Você vê a inflação caindo, o juro subindo para o ano que vem. Nós não falamos sobre esse tipo de recessão. Nós fazemos as projeções upside and downside scenarios. Of course, that's responsible practice that we've carried on for many decades. But no, we haven't asked ourselves that question. Eles não estão se perguntando sobre recessão ou falando muito sobre esse assunto. Eles fazem projeções, colocam os dados ali em programas e tal,
mas não é um assunto que é muito falado. If you're reaching peak rates around 5% in the first half of next year and inflation starts to decline materially, that would seem to make the real rate gradually more restrictive. Is that something that's built into the projections and into models? Is that something you would want to see? So we do know that, of course, that's something that we know and we see, but as I mentioned. No ano que vem, vocês vão colocar a taxa de juros em 5,1% e eventualmente a inflação vai cair. Em algum momento, a taxa de juro real americana vai ficar cada vez mais alta, mais alta e mais alta. Vocês levam isso em consideração nas análises de vocês? Ele diz que sim. A gente sabe disso. A inflação cai, o juro está alto, a taxa de juro real fica cada vez mais elevada, que nem Brasil hoje, né? Nós só falaremos em cortar taxa de juro quando percebermos vários sinais de queda na inflação americana, tá? E aí nós temos o fim da transmissão de hoje aqui, né? O mercado deu agora uma balanceadinha aí no curto prazo. S&P 500 caindo só 0,06, Nasdaq caindo 0,14, Dow Jones 0,01. A mensagem que eu trago para vocês, tá, é o seguinte. Eu logo disse que a transmissão de hoje ia ser um pouco mais sem graça, sem tanta volatilidade nos mercados e sem grandes surpresas na política monetária, até porque grande parte da pior parte do que o Fed fez já passou, né? Os caras tiraram o juro de 0% para 4,5%. São 425 basis points. Na verdade é de 0,025 para 4,25, 4,50. Então levaram juros para cima em 425 bases. É muita coisa, num período de espaço pequeno. Esse é um dos maiores elevações de taxa de juros do Fed da história, né? Comparável com a década de 80. Os efeitos disso não estão sendo sentidos por completo na economia. Essa é a parte assim, mais dark aqui dessa mensagem que eu trago para vocês. Os caras subiram os juros, os indicadores já estão piorando quando a gente olha para o mercado imobiliário, por exemplo, bem ruim. Os PMIs estão começando a piorar. Eles já subiram os juros, mas isso ainda não produziu todos os efeitos que podem ser produzidos, né, na atividade econômica. Então ali vocês viram nitidamente que a expectativa deles para o ano que vem é menos crescimento, é uma inflação no fim do ano um pouco mais alta, uma taxa de juros mais alta, uma taxa de desemprego mais alta. Então o momento de maior risco para os mercados passou no processo de alta de juros, né? Mercados corrigindo, até porque eles vinham nos falando lá em 2021 que a taxa de juros do Fed e a taxa de juros europeia só iam subir lá em 2024. Começaram a antecipar. Não, as taxas vão começar a subir no fim de 23, no início de 23, no fim de 22. E aí vocês viram o que aconteceu. Os mercados precificavam uma taxa subindo longo prazo, lá no longo prazo. Só que eles tiveram que antecipar isso. A partir do momento que se antecipa esse processo de normalização da política monetária, os mercados precisam ser corrigidos, né? Aí treasuries subiram, isso gerou uma depreciação dos preços dos títulos, né? As bolsas elas acabaram corrigindo, a pior parte já passou. O que vem daqui para frente, para 2023, o que o mercado vai olhar? Primeira coisa, a velocidade de que a inflação vai cair, se de fato vai haver uma melhora na inflação de serviços, na inflação imobiliária, né? Inflação ligada a moradias e aluguéis, se o mercado de trabalho vai ficar mais equilibrado, né? Menos demanda por trabalhadores, que é o indicador chamado JOLTS, mais oferta de trabalhadores, que daí no caso é desemprego, né? Um melhor equilíbrio entre os dois, e como que isso vai afetar a inflação salarial, né? No meio desse processo inteiro de menos inflação, de mais taxa de juros, um mercado de trabalho mais equilibrado, nós temos que entender como que a atividade econômica vai se segurar, que é o grande risco do mercado, né? Tá todo mundo falando em recessão, até o Powell disse, né, sobre isso. Ninguém sabe se realmente teremos uma recessão no que vem e o quão profunda ela vai ser e duradoura. A questão é, nós estamos fazendo nosso trabalho, subindo juros, desacelerando a economia, desacelerando o mercado de trabalho, eventualmente os preços devem cair. Estamos avaliando os preços, a inflação divulgada em outubro e novembro veio bem melhor, veio em linha com o que a gente esperava, caindo. Entretanto, o processo ele é bastante longo, né? Então, para o dia de hoje, vocês estão vendo aqui a volatilidade,
O S&P há 5 segundos atrás estava positivo, está negativo. Eu diria que o mercado para 2022 acabou, tá? O mercado acabou. Tem que lembrar que dezembro, sazonalmente falando, ele é positivo, fim de ano, festas, S&P normalmente sobe, isso é histórico. Entretanto, tem vários balanços de risco negativos aqui, né? De menos crescimento, uma inflação mais alta, um desemprego mais alto, uma taxa de juros mais elevada no ano seguinte. O mercado vai ficar nessa lenga-lenga até o final do ano, na minha opinião, tá? Tanto é que semana que vem eu tiro férias, eu nem vou acompanhar mais mercados até janeiro, porque não vai ter muito o que acompanhar, tá? A minha recomendação para vocês é agora, final de ano, aproveitar aí para descansar e não ficar tão ligado com mercados, porque é natural dos investidores nem acompanhar tanta coisa assim. Mas, de qualquer maneira, foi uma conversa muito interessante que ele nos trouxe hoje, uma comunicação entre neutra e rock, né, tentando ali não deixar o mercado tão felizão, para os treasuries não caírem, para os treasuries não caírem, para o DXY não despencar demais, para os spreads de crédito não diminuírem tanto, porque isso é estimulativo, né? Isso gera inflação, gera crescimento, que é o que eles não querem para o ano que vem. As expectativas de crescimento pioraram, eles não podem estimular tanto a economia. Parte disso é feito com o gogó, né? Com a comunicação. É o que a gente justamente acompanha nessa tradução simultânea, tá? Acho que o S&P vai a 4.200 e volta a cair no final do ano para 2023. Não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu continuo vendido em S&P. Percebam que ontem teve uma volatilidade absurda em S&P, né? O negócio chegou a subir 13,5%, devolveu tudo. Hoje estava subindo 0,70%, devolveu tudo. O S&P 500 está ali num canal que é complicado de ultrapassar, né? Inclusive, vamos ver aqui. Então, eu não estou tão desconfortável em ter essa posição vendida na carteira, porque justamente o mercado está tendo uma dificuldade muito grande em ganhar força, né? Então, olha o que foi o dia de ontem. Tá? O negócio chegou a subir 13,5% e voltou tudo. Isso aqui é volatilidade nítida, né? E aí o que eu justamente estou olhando aqui é essa tendência no semanal de queda. O mercado deveria continuar caindo para eu ficar mais confiante ainda com essa posição e vender mais S&P. Eu aposto mais ainda no S&P, né? Na queda. Eu gostei muito, tá? Vou dar aí um toquezinho meio otimista para vocês. Eu gostei bastante da movimentação de Nasdaq ontem. Vários ativos dentro de Nasdaq, empresas aí de tecnologia, que são grandes empresas como, né, Microsoft, que eu gostaria de ter na carteira, reagiram muito bem a essas inflações mais baixas, mais brandas nos Estados Unidos, né? Para comprar esses ativos, né, ligados à tecnologia, eu gostaria de ver mais leituras enfraquecidas de inflação, né? Inflação mais branda, cada vez mais deprimida. Isso para mim seria algo, né, seria algo muito bem-vindo para mercados e para as minhas perspectivas, né, como se posicionar no ano seguinte. Vamos lá. Igor, o FONC já estão precificando 50 bases em fevereiro e 25 em março, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. É uma boa pergunta. Provavelmente sim, sabe por quê? Porque o mercado estava precificando até ontem que o Fed subiria 50 hoje, 25 em fevereiro e acabou. Levaria os juros para 4,75 e acabou. Vamos ver agora aqui, para fevereiro, a expectativa do mercado ainda é de um ajuste de 25 basis points, tá? 25, 60% aqui de apostas para uma alta de 25 em fevereiro, 34% apostando numa alta de 50%, mas é assim, né? Aquela coisa, nesse momento é muito cedo falar sobre um juros lá em 1º de fevereiro de 2023, que é nosso próximo encontro. Tem vários indicadores que serão divulgados. Tem a inflação de dezembro, tem a inflação de janeiro não vai ser divulgada, né? Isso aqui é logo na primeira semana de fevereiro, a gente não vai ter essa leitura de inflação de janeiro, mas de qualquer jeito vai ter o PCE de dezembro, vai ter o PCE de novembro, o CPI de dezembro, o PIB do quarto trimestre, outros indicadores de atividade econômica, desemprego e payroll de dezembro e janeiro não, só de dezembro. Isso tudo vai acabar afetando muito a precificação do mercado para os próximos ajustes de política monetária, né? Mas uma coisa é certa, o Powell trouxe hoje ali perspectivas de que essa história de subir só 25 em fevereiro provavelmente não vai acontecer.
Tá? Devem subir mais 50. Essa é a expectativa. Se vai se concretizar, vai depender dos indicadores. Resumo, qual a sua opinião para o mercado? Fica comprado ou fica vendido? Como eu já disse, eu vou tirar férias. O que vai acontecer com o mercado no fim desse ano? Não faço ideia. Não faço ideia. Acho que não vale muito a pena se estressar com esse tipo de coisa, tá? Eu vou entrar em férias vendido em S&P 500 com uma tranquilidade muito grande, tá? Não tem muita coisa fazendo os mercados ficarem felizes nesse momento. Curti demais a live, sininho ativado, valeu demais. É isso aí. Galera, por favor, deixem um like aqui nesse vídeo, inscrevam-se no canal. Se quiserem fazer parte do canal de membros, eu vou fazer um vídeo agora para os membros, tá? É uma playlist nova de vídeos que eu ainda não tinha publicado para eles, analisando os últimos indicadores do Brasil, que estão começando a mostrar ali uma notícia, uma mensagem meio ruim para a nossa economia, tá? Inclusive, acabei de divulgar para eles, agora à tarde, algumas posições que eu comprei a mais no mercado brasileiro. Nem sei como é que está o mercado brasileiro aqui. Está subindo o Ibovespa, 0,74%. Acho que tem algumas oportunidades em uma ação e 2 fundos imobiliários, é o que eu comprei essa tarde. Enfim, se vocês gostam desse conteúdo de mercados, economia, investimentos, vocês podem fazer parte dos membros aqui no YouTube e ter essas notificações sendo divulgadas todos os dias, quando eu encontro alguma coisa interessante para compartilhar com vocês, certo? Muito obrigado, grande abraço para vocês. Próxima tradução simultânea só em 1º de fevereiro, coloquem aí na agenda de vocês e a gente se vê. Até mais. Feito? Obrigado e vamos lá. Férias! Isso aí.